Bom dia, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja seguro. Hoje a gente vai para a nossa última aula do ano, tá? Então a gente só vai se ver agora em janeiro, beleza? E hoje a aula pode ser um pouquinho grande, não sei, depende se eu me empolgar para falar, mas eu vou tentar ser o mais direto possível para não ficar enrolando muito também, até porque a aula hoje ela é um pouquinho maçante, né? Então, enfim, vou tentar ser o mais breve possível para que também não fique aquela aula imensa, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as órteses para membros superiores e para a coluna. Então vai ficar faltando só uma aula para o ano que vem, que é de esportes adaptados e a terceira prova. E aí, ainda no ano que vem, a gente vai fazer a nossa aula prática, tá? E mais perto da aula, já no ano que vem, eu solto mais detalhes, passo o roteirinho para vocês e a gente vai decidindo as coisas, porque além de pegar um dia, eu preciso ver a reserva da sala. Meu Deus, é um corpo pedindo férias, né? Eu preciso ver a reserva da sala, preparar tudo certinho e aí a gente conversa melhor lá no ano que vem, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá para a aula de hoje, que é a última do ano. Bom, quando a gente pensa nas órteses para os membros superiores, a gente está pensando nas órteses que envolvem os dedos, a mão, punho, cotovelo e ombro, certo? E as indicações mais comuns para essas órteses, então eu vou pegar uma órtese dessa e indicar para um paciente, ele vai precisar de uma órtese para fazer o posicionamento adequado, seja da articulação ou do segmento completo, né? Então, pode ser só dos dedos, pode ser só da mão, pode ser só do punho, ou pode ser do braço como um todo, ou da coluna como um todo também, né? Dependendo. Mas para os membros superiores em questão aqui, elas estão relacionadas muito mais a posicionamento, prevenção de deformidades. Então, lembra aqueles exemplos que eu passei para vocês? Quando a gente pensa nos pacientes que têm algum problema neurológico, alguma alteração neurológica, né? Então, pacientes pós-AVE, pacientes com paralisia cerebral, para prevenção de deformidades, imobilização de regiões dolorosas, então punho principalmente, cotovelo dependendo, mas punho principalmente a gente tem uma gama de órteses para repouso, para diminuição de dor, então pensa naqueles pacientes que têm inflamação de tendões, que tem inflamação nas articulações, então podem utilizar as órteses para fazer uma diminuição dessa dor, então para gerar uma qualidade de vida a mais para esse paciente, né, melhor. Correção de alterações musculoesqueléticas, correto? Então, pensando exclusivamente no ombro agora, tá? A gente tem uma gama de órteses para o ombro. As mais comuns são aquelas que eu vou passar para vocês, que vocês mais terão contato durante a prática clínica, durante o quarto ano, enfim, tá? Então, a primeira órtese que eu trago para vocês é a tipóia em tira. Não sei se vocês já tiveram contato com essa tipóia. Normalmente a próxima é a uma mais vista, né? Essa tipóia ela é bem mais simples, ela tem o objetivo de imobilizar o membro superior e fornecer repouso adequado. Se vocês verem, tem uma tira aqui no punho e uma tira próxima ao cotovelo, similar a essa aqui, tá? E quando tá dessa forma, com a tipóia passando aqui por trás, o paciente ele não consegue fazer esse movimento. Então a gente tem a imobilização do membro superior e também fornecer o repouso adequado, onde o paciente pode relaxar toda a musculatura e o membro superior ainda vai estar na posição adequada, tá? E ela é indicada para o quê, né? Quando ela é indicada? Quando o paciente precisa de um apoio de membros superiores em casos de lesões musculares ou articulares, pós-fraturas ou pós-operatórios e para sustentação de gesso, certo? Então, se o paciente tem uma fratura de rádio ou tíbia, por exemplo, e aí ele coloca o gesso no antebraço, ele usa a tipóia não com o sentido de imobilizar o membro, mas de promover um repouso adequado para o membro,
ou quando o paciente precisa realizar uma cirurgia no ombro, por exemplo. Ele vai utilizar a tipoia para que a gente tenha a eliminação dessas ações musculares de sustentação fisiológica, né? Então, quando a gente não tem essa tipoia, os nossos músculos fazem a ação de sustentação e estabilização da articulação, e com a tipoia a gente consegue relaxar o membro totalmente e tirar essa força excessiva, essa contração na articulação, o que promove uma melhor cicatrização, uma melhor reestruturação, uma melhor melhora, né, a progressão da cirurgia realizada, certo? Essa é a tipoia mais comum, né, que é o imobilizador estofado de membro superior ou a tipoia ortopédica, que normalmente é a que vocês mais observam, né? A diferença é que ela tem uma área maior para o contato, tem um estofado, então o conforto é um pouco maior, e ela é indicada em casos de contusões, luxações, estabilidades graves de ombro ou em pós-operatórios também, certo? Basicamente ela tem as mesmas funções da tipoia anterior, com a diferença que normalmente este movimento, ele é movimento de ombro principalmente. Para essa tipoia, ela é um pouco mais livre, então o paciente acaba conseguindo fazer um certo grau de movimento, enquanto que essa tipoia em tira é fixada e o paciente não faz movimento também. Mas de uma forma geral, a indicação ela é semelhante. Existe também o imobilizador de Reinaldi, que de fato ele é um imobilizador potente, então o objetivo principal dele é imobilizar o membro superior, evitando a rotação de tronco, certo? Então a construção dessa órtese ela é própria para impedir o movimento de rotação do ombro, certo? E é indicado em casos de contusões, luxações, instabilidade grave de ombro e pós-operatórios. E aí, a indicação e prescrição dessas órteses vai variar muito de acordo com o que o paciente pode ou não fazer. Se o paciente não pode realizar nada de uma rotação de ombro, por exemplo, é muito mais garantido você prescrever um imobilizador de Reinaldi. Agora, se o paciente sente um pouco de desconforto, ele não se adequou muito bem a esse tipo de órtese, a gente vai e recomenda a tipoia em tira. Agora, se o paciente pode fazer um certo grau de limite de movimento, ou o paciente precisa, tem uma, como fala, ele, gente, hoje tá difícil para eu lembrar das palavras, as palavras simplesmente fogem e viram tipo um quadro branco assim, tá difícil. De um conforto um pouco maior, para o posicionamento do membro, aí a gente pode indicar essa tipoia ortopédica, por exemplo, certo? Mas vai variar muito do que o paciente pode fazer, do que o paciente não pode fazer. Se o paciente pode ter grau de liberdade de movimento, a gente recomenda uma tipoia, uma órtese para membro superior para repouso que possa ter movimento. Se o paciente não pode ter nenhum movimento, a gente recomenda e prescreve um imobilizador de fato. Aqui a gente tem outro tipo também, esse é um pouco maior, né? Tem várias tiras, tem o estofado para proteger o membro e repouso, tem as tiras de imobilização mesmo, certo? E aí são variações do mesmo tipo de imobilizador. Agora, sempre que a gente pensa em órteses para membros superiores de uma forma geral, igual essas que eu passei para vocês, é muito importante que a gente leve em consideração que é possível sim haver algumas complicações pelo uso contínuo dessas órteses. E qual seria essa possível complicação? A principal complicação seria o encurtamento muscular. Eu acho que eu já comentei isso com vocês em algumas aulas passadas, mas quando a gente permanece muito tempo com a órtese, além do tempo recomendado, ou se a gente não tem períodos de intervalo entre a utilização para movimentação, o nosso organismo, a nossa condição muscular, ela vai entendendo como que aquela posição seja o fisiológico no momento. Então, a gente vai tendo adaptações musculares
que possam trazer malefícios para os pacientes, sendo uma das principais o encurtamento muscular. Então, é muito importante que a gente tenha momentos de uso, então não posso utilizar sempre. Eu tenho que ter intervalos para movimentação, se possível, intervalos para mobilização, principalmente, para que a gente evite este problema de encurtamento muscular. Para o ombro agora, mais especificamente, a gente tem uma órtese chamada de manguito de Bobbat, né, que tem o objetivo de reduzir a luxação e subluxação do ombro. A indicação, luxação e subluxação do ombro em pacientes com AVC, lesões de plexo braquial e lesões traumáticas no ombro. Se vocês perceberem, ela é de fato muito mais exclusiva para o ombro. A gente tem o tirante que vai fazer a fixação e ela pega a porção completa do ombro. A gente tem o imobilizador de húmero do tipo SAR-alimento. Tem o objetivo de imobilizar e estabilizar o húmero, mantendo a anatomia do segmento para uma melhor consolidação da fratura. Então, é indicado para o tratamento conservador de fraturas de diáfise de húmero que não se encontram em fase aguda, ou seja, essa órtese ela vai fazer o papel de como se fosse um gesso para o húmero em específico. E ela serve para consolidar de forma mais efetiva a fratura. Entretanto, os pacientes só podem utilizar essa órtese se eles não apresentam dor e muito mesmo o edema, tá? Ou seja, então na fase crônica, na fase de consolidação da fratura como um todo, certo? Ela é como se fosse um gesso mais resistente, um gesso menos frágil, digamos assim. Agora, focado um pouquinho mais nas órteses de cotovelo, tá? Então a gente tem a cinta para tênis elbow ou cotovelo de tenista, né? Que são as inflamações dos epicôndilos, que tem o objetivo de justamente diminuir a tensão sobre os tendões dos epicôndilos para melhorar a dor desses pacientes, né? Então, indicações epicondilites e também previne a recidiva durante a prática esportiva. Lembrando que, como eu já comentei anteriormente, a utilização das órteses em si, ela é apenas um complemento da sua conduta. Então, se eu estou tratando um paciente que tem cotovelo de tenista, eu não posso simplesmente prescrever essa órtese para melhorar essa dor desse paciente e ignorar todos os outros tipos de tratamento que eu possa fazer com esse paciente, correto? Então, é um auxílio, né? De fato, é apenas um plus no seu tratamento, a utilização das órteses em questão. A gente tem a cotoveleira de neoprene, que é esse material preto que é parecido com uma borracha, um material bem sintético mesmo. Também tem o objetivo de estabilizar a articulação do cotovelo, então aqueles pacientes que têm um aumento da distância articular, pacientes que têm recidiva de subluxação constante. Então, a gente recomenda essas cotoveleiras, que é basicamente uma joelheira mais para o cotovelo, certo? Então, indicação: contusões, bursites, artrites e artrose de cotovelo, além daqueles pacientes que têm instabilidade articular também. Agora, mais focada no punho, a gente tem a tala para o punho, né? Que é a mais comum, eu acho que vocês veem bastante gente utilizando isso, que tem o objetivo de imobilizar e estabilizar o punho, diminuindo o atrito articular, que é indicado para quem tem tendinossinovite de punho, artroses, lesões ligamentares, correções de posições viciosas e também utilizada como prevenção de recidiva, tá? Essa órtese ela é muito comum para pessoas que fazem trabalho em computadores durante muito tempo, ou pessoas que desenham, pessoas que escrevem por muito tempo, acabam utilizando isso para estabilizar e mobilizar a articulação e diminuir a dor, tá? Diminuindo a pressão, melhorando os aspectos de pressão também, e isso ajuda a melhorar muito a dor desses pacientes. Uma alternativa também, uma
órtese alternativa, que é muito conhecida também, são as munhequeiras simples ou elásticas, que elas fazem basicamente a mesma coisa, que é imobilizar e estabilizar o punho, certo? Óbvio que as anteriores, essas que são maiores, trazem uma imobilização muito maior, porque além disso ela tem as talas, né? E essas munhequeiras, elas são mais simples e mais maleáveis. Então elas não têm uma estabilidade efetiva como a tala que eu mostrei anteriormente, né? Então ela é fabricada com diferentes materiais, né, como neoprene, que é aquele tecido preto, tecido propriamente dito, lona, elástico, tem algumas com revestimento de algodões, né? Então há modelos com esforço interno, com reforço interno de plástico rígido, visando o aumento da limitação do movimento, então não tem nenhum tipo de movimentação, um punho mesmo. E as talas para punho podem ser indicadas também para Ler e Dort. Então aquelas, lembra quando a gente comentou sobre Ler e Dort em físio e reumato? Eu comentei sobre as talas. Então as talas servem justamente para isso, para imobilizar, diminuir a dor e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A gente tem a órtese para punho com tala para o polegar. Então, além da gente conseguir estabilizar e imobilizar o punho, a gente também consegue imobilizar o polegar. Então, tem objetivos de aliviar a dor local causada por movimento e estabilizar o punho e o polegar também, que é indicado em tratamento e prevenção recidiva de lesões por trauma de punho e polegar, certo? Então, ela basicamente tem a tala para o punho e adiciona essa estabilização e mobilização para o polegar também. Agora, pensando especificamente na mão, a gente tem uma órtese que é a luva de ciclismo ou musculação, que eu acho que vocês já devem ter visto isso em vários locais, principalmente nas academias. Tem o objetivo de proteger a face palmar contra feridas e calosidades e é indicado para atividades esportivas e proteção para a mão de usuários de cadeira de rodas ou muletas. Isso é muito importante. Muita gente acaba associando esse tipo de órtese apenas para atletas e academia, mas os pacientes que fazem utilização da cadeira de rodas ou muletas são beneficiados pela utilização dessa órtese mesmo, também, tá? Então, se você tem um paciente que faz uso de cadeira de rodas e constantemente apresenta lesões na mão, calos na mão, você pode recomendar e prescrever esse tipo de órtese para ele também, que ele vai se beneficiar. Aqui a gente tem a outra variação, né? Enquanto essa tem a condição de você incluir uma parcial dos dedos, aqui não, é justamente para face palmar mesmo, certo? A gente tem a órtese para o repouso de punho, mão e dedos, que é essa aqui, que eu acho que é a que vocês mais vão observar lá na clínica quando vocês atenderem algum paciente, principalmente na ortopedia, que ela vai favorecer o posicionamento funcional, imobilizar, repousar, prevenir e reduzir contraturas, reduzir a hipertonia e promover o relaxamento muscular, certo? Então, os pacientes que têm algum padrão de contração muscular vão se beneficiar com a utilização dessa órtese para fazer o alongamento muscular, para imobilizar, para diminuir essa hipertonia muscular, né? Porque a gente vai neutralizar as forças de contração, então vai promover um relaxamento muscular. E eu acho que, como eu disse, é a que vocês mais vão ver na clínica durante o quarto ano, durante a sua atividade profissional como um todo, certo? Agora as órteses exclusivas para os dedos. A gente tem a tala de PVC para o polegar exclusivamente. Então ela tem o objetivo de imobilizar de forma isolada o polegar e é indicada para fraturas, entorses, contusão e artrose. Por mais que ela tenha uma ampla capacidade aqui na palma, ela imobiliza mesmo apenas o polegar, tá? A pessoa, o paciente ainda consegue fazer a movimentação da mão como um todo, exceto do polegar. Agora a gente tem essa daqui que só deixa os outros dedos livres, mas a palma da mão ela é basicamente mobilizada junto com o polegar
então o paciente só consegue fazer isso aqui, ele não consegue fazer essa flexão da palma da mão, tá? A gente tem a tala dinâmica para extensão de dedo, né? A tala dinâmica gafanhoto, que é essa aqui, que é indicada para entorses, contusão, encurtamento ligamentar, pequenas fraturas e artrose. Então, se o paciente tem dedo em martelo, dedo em garra, tem artrose alguma coisa, encurtação ligamentar, e o dedo constantemente fica em garra, a gente utiliza essa órtese para deixar que esse dedo fique permanentemente não, fique sempre durante o uso em extensão completa, certo? Aí tem outras variações também, tá? Dedo e martelo, que é quando a gente tem a falange distal mais assim, né? Então a gente tem apenas para cá, para o dedo também, né? Esse tipo de órtese, ela é um pouquinho diferente dessa aqui. Essa é um pouquinho mais desconfortável. Essa aqui é mais tranquila para os pacientes, certo? A gente tem também as órteses dinâmicas de mão, que é do tipo banjo, que tem o objetivo de manter a anatomia funcional dos dedos, evitar contraturas e encurtamentos musculares e pode ser utilizada também para exercitar os flexores ou extensores do dedo. São indicados para pós-operatório de cirurgias no tendões e lesões neurológicas periféricas, tá? Por que órteses dinâmicas? Porque o paciente, mesmo utilizando essa órtese, vai conseguir fazer a movimentação. Nas anteriores, normalmente elas são mais imobilizadoras, são mais estabilizadoras. Aqui não, o paciente consegue fazer a movimentação dos dedos e tudo mais. E ainda esse tipo de órtese pode ser utilizada como forma de tratamento para exercitar a musculatura como um todo. Sabe aqueles digiflex, né, que tem na aorta, que vocês já devem ter visto? Semelhantemente, a gente consegue fazer o exercício dos músculos a partir da utilização dessas órteses também. Agora, pessoal, a gente entra na segunda metade da aula, que são as órteses para coluna. E eu dividi entre colunas cervicais, torácicas, lombares, sacro e cóccix, tá? Então, provavelmente a aula vai ficar bem curta. Eu achei que ia ficar 22, vai dar uns 40 minutos mais ou menos. E aí a gente vai entrar agora, então, em órteses para colunas. Então, falando um pouquinho das cervicais, as órteses cervicais, elas têm o objetivo de posicionar adequadamente a cervical, diminuir a mobilidade ou proporcionar uma total imobilização. É indicada para prevenir movimentos indesejáveis da coluna cervical, certo? Então a gente tem os tipos: colares cervicais sem o apoio mentoniano, colares cervicais com apoio mentoniano e colares cervicais com apoio occipito-mentoniano torácico. Então agora, o colar cervical sem apoio mentoniano é uma órtese cervical maleável, que é aquela basicamente de uma espuma um pouco mais grossa. Vai permitir uma certa mobilidade cervical, então o paciente vai conseguir fazer uma certa rotação, uma certa inclinação bem leve e vai restringir os movimentos mais bruscos, tá? Então, essa é para quando o paciente teve algum pós-operatório cervical, alguma contusão ou alguma artrose, artrite, onde ele precisa de uma certa estabilidade, mas ainda pode fazer uma leve movimentação. Tá? Essa é uma órtese bem macia, então ela não causa tanta dor para o paciente. Agora a gente tem o colar cervical com apoio mentoniano, que é uma órtese cervical rígida. Então, enquanto a outra era de uma espuma bem macia, essa é feita de material plástico bem duro, rigoroso, tá? Vai trazer uma menor mobilidade para a cervical. Então, o paciente vai mexer muito menos do que ele mexia com o colar cervical maleável, como mostrei anteriormente. E o diferencial é que essa órtese tem o suporte para a cabeça, tá? Então, o apoio mentoniano, onde o paciente pode fazer o descanso, né, dessa articulação. Agora a gente tem as órteses cervicais com apoio occipito-mentoniano torácico, que além daqui a gente tem o apoio aqui atrás também, e ela vai reduzir a mobilidade cervical, digamos assim, quase total mesmo, tá?
vai promover uma maior imobilização. A gente tem o colar de Filadélfia, que é esse aqui. Normalmente vocês veem bastante em pronto-socorros, né? Ou quando o paciente sofre algum acidente de carro, por exemplo, e os paramédicos chegam. Esse é a principal órtese utilizada para imobilização mesmo do pescoço, da cervical. Tem esse tipo aqui, que é o tipo SOMI, que é External Occipital Mandibular Immobilizer, que ele pega uma porção muito maior, além da cervical, pega um pouco da torácica também, né? Então, é mais para posicionamento. E a gente tem a órtese do tipo Minerva, que é essa aqui, que apresenta um apoio, né, occipital muito maior, certo? E aí a gente tem também aqui nas costas e no peito do paciente um apoio também. Então esse daqui é o que mais traz imobilização para o paciente. Agora, para a coluna torácica. As órteses para a coluna torácica elas são indicadas principalmente para crianças e adolescentes, porque a gente recomenda muito mais essas órteses, principalmente para correções posturais. Então, pacientes com desvios, pacientes com escoliose, principalmente, pacientes pós-operatórios de escoliose, por exemplo, são aqueles pacientes mais jovens que vão se beneficiar muito mais. Então, para coluna torácica, principalmente para correções posturais, vocês já devem ter ouvido falar, principalmente nas aulas de orto, que a gente tem dois padrões principais anormais quando a gente pensa aqui na região do tórax. Então, a gente tem o pectus carinatum e o pectus scavatum. Enquanto o carinatum ele é mais para fora, parece um peito de passarinho mesmo para fora, o scavatum é um peito mais para dentro. Então a formação óssea ela é alterada, certo? E aí a gente recomenda as órteses nesses casos para correção postural, para correção óssea do paciente. Então, para o pectus carinatum, que é o para fora, a gente tem o compressor dinâmico tóraco external, que ele é ajustável conforme a evolução do tratamento. Então, eu consigo apertar ele cada vez mais, como se fosse um aparelho dental mesmo, que a gente vai apertando de acordo com o tempo para ir trazendo uma compressão maior. E ele faz uma compressão antero-posterior, então de frente para trás, justamente para voltar o tórax na posição adequada do paciente. Agora a gente tem o compressor dinâmico tóraco-costal para os pacientes que têm o pectus scavatum, que vai fazer a compressão mais aqui embaixo, nas... Gente, eu esqueci o nome disso. Gente, como chama isso? Gente, eu esqueci. Literalmente fugiu. Calma. Eu vou pesquisar. Ah, lembrei, gente, costelas. Ai, meu Deus. Ai. Enfim, desculpa. Onde a gente estava, então voltando. Então, o compressor dinâmico tóraco-costal, ele vai fazer a maior pressão aqui também, tá? Aqui embaixo, principalmente nas costelas, para que a gente induza uma respiração mais apical para os pacientes, então mais aqui para cima do pulmão, do peito também, para favorecer essa expansão torácica, tá? Então, esse tipo de órtese é interessante porque a gente consegue mudar o posicionamento da almofada anterior para a região costal e não mais external, né? Então, a gente vai um pouquinho mais para baixo para favorecer essa expansão torácica mais superior. Então, para esses dois tipos de peito, de tórax principal, a gente tem essas duas órteses sendo as mais indicadas, tá? Aí. Agora, para lombar, sacro e cóccix, a gente tem os tipos de órteses que são as órteses de contenção e imobilização tóraco-lombar ou lombosacral, aqui faltou um L, tá? Que tem o objetivo de diminuir a mobilidade da região tóraco-lombar ou lombosacra e dar o suporte total, que é indicado para os pacientes com lombalgia,
lombocialtalgia, osteoporose avançada, traumas e pós-operatórios, e elas têm como características principais a inibição da hiperextensão do tronco e da inclinação lateral. Entretanto, elas ainda permitem alguns movimentos de flexão da coluna lombar, certo? Então, novamente, assim como eu já passei nas outras órteses, a gente precisa se atentar ao uso contínuo, porque promove atrofia e hipotonia, tá? Sendo que a utilização dessas órteses são um tratamento complementar, não o tratamento de fato efetivo, certo? Então, a órtese de hiperextensão tóraco-lombar tem o objetivo de estabilizar a região tóraco-lombar em hiperextensão e é indicado para fraturas de vértebras lombares sem complicações. Então, a gente tem esse tipo de colete aqui, que é o colete CACHE, Cruciforme Anterior Spinal Hyperextensor. Então, a gente percebe que tem pontos de fixação em praticamente todo o tronco do paciente. E a gente tem esse outro tipo também, que é o colete Jouet, certo? Que tem como característica os dois. Então, controle da flexão, apoio em 3 pontos. Então, a gente tem pubis, externo e região tóraco-lombar, igualzinho esse aqui também, só que com uma outra configuração geral. E a gente tem os movimentos livres da cintura escapular e pélvica. Entretanto, quando a gente pensa na tóraco-lombar, elas vão ficar sempre posicionadas em uma hiperextensão. A gente tem outros tipos também, certo? De órteses de contenção e imobilização tóraco-lombar, e vão variar de acordo com a construção, material, né? A gente tem desde mais maleáveis a mais rígidas mesmo, com peças únicas. E em pacientes com lesões torácicas mais altas, é importante adicionar um componente cervical também, tá? Para aumentar ainda mais a estabilização. A gente tem esse tipo de órtese também, que é a órtese do tipo William, que ela é mais respirável, menos cheia, digamos assim, e a órtese do tipo Put também, que ela é mais mole, tá? Ela é mais maleável. Eu lembro que antigamente, pelo menos a minha avó, minha mãe, tinham algumas órteses dessas que utilizava para, como se fosse apertar a gordura, tá? Mas na verdade o principal uso dela é para imobilização lombar, certo? Agora, quando a gente pensa na hipercifose torácica e escoliose, que são as alterações principais que a gente vê na coluna cervical, a gente tem também uma gama de órteses para o auxílio e para a correção dessas alterações, tá? Então, quando a gente olha para a hipercifose torácica, por exemplo, a gente tem o colete de Milwaukee CTLSO, tá? Vocês percebem os apoios principais na região torácica mesmo, tá? E a utilização dela, como ela é uma órtese para correção propriamente dita, a gente vai utilizar mais ou menos 23 horas por dia, então o paciente dorme com essa órtese também, só que a gente tem que focar muito mais nos exercícios de correção, tá? Então, não é só apenas utilizar essa órtese. A gente precisa fazer exercícios com esse paciente para evitar todas as alterações negativas também que vêm atrelado ao uso contínuo das órteses. Ainda para hipercifose torácica, a gente tem o tirante corretor para hipercifose, o TLSO, né? Esses aqui a gente vê muito vendendo em qualquer loja, né? Principalmente online, a gente vê sempre esses coletinhos sendo vendidos. São utilizados para cifoses redutíveis não estruturadas, então aquelas de grau muito leve, né? Então, muita gente faz uso disso aqui, dessa órtese, sem uma prescrição, sem um acompanhamento, e com o uso prolongado acaba trazendo vários prejuízos para esses pacientes, né? Por isso que é importante a orientação e a avaliação adequada. Para escoliose, a gente tem também ainda, né, que eu já comentei anteriormente, o colete de Milwaukee, que é o CTLSO, né?
Esse colete é um pouco diferente porque o anterior para cifose torácica a gente tinha as almofadas aqui atrás, agora esse a gente tem tiras e almofadas posicionadas exclusivamente nos locais de alteração da coluna. Então ela é meio que construída de fato a partir da avaliação milimétrica do paciente. Então, onde tem os desvios importantes, a gente vai, constrói a órtese para fazer essa correção ao longo do tempo, né? E é muito importante a utilização da fisioterapia associada, tá? Deixando claro para vocês que eu comentei que a partir do uso prolongado de órteses, a gente tem alguns problemas, né? Como encurtamento muscular, diminuição da propriocepção e tudo mais. Entretanto, algumas órteses, como por exemplo, para correção de fato da coluna cervical, principalmente escolioses, hipercifoses, hiperlordoses e tudo mais, essa utilização ela deve ser prolongada assim, justamente para que a órtese faça o papel de correção, que é similar ao aparelho dentário que a gente usa. Então, conforme com o tempo, a gente vai fazendo pressões, né? E as forças vão fazendo a correção dos dentes. No caso, essas órteses elas vão fazendo a correção óssea do paciente. E por isso que é muito importante a gente sempre ter exercícios associados, né? No caso, o exercício ser a principal ferramenta e essas órteses fazendo o papel adjunto à terapia, tá? Porque se a gente só colocar a órtese para esse paciente, provavelmente ele vai ter essas complicações. Mas se esse paciente faz essa utilização em tempo super grande, né, um tempo super longo dessas órteses, mas tem um acompanhamento periódico, tem essa movimentação periódica, essas alterações negativas são minimizadas a ponto de quase serem inexistentes, tá? Que seria completamente diferente se você apenas colocasse a órtese no paciente e deixasse ele assim, pro resto da vida, por exemplo, tá? Eu queria que vocês entendessem essas diferenças também, tá? Ainda para escoliose, a gente tem um colete tipo Boston, né, TLSO, ajuste das almofadas conforme os desvios no plano frontal, que é similar esse aqui, só que esse é muito mais maleável do que esse, que é construído basicamente em uma estrutura única, né? É mais indicado para escolioses baixas e, novamente, a gente tem que fazer a parte de reabilitação física mesmo, associado à utilização da órtese, tá? Quando a gente pensa nos desvios posturais, né, então escolioses, hipercifoses, lordoses e todos mais, existem diferentes modelos de coletes, né? Então eu passei para vocês alguns modelos diferentes, mas todos eles têm o mesmo objetivo, que é a correção óssea, então corrigir a coluna vertebral do paciente. Então vai caber ao médico e a vocês, né, a nós, fisioterapeutas, determinar qual vai ser a melhor opção para o paciente, levando em conta principalmente a vontade e a adaptação do paciente. Então, às vezes esse tipo de órtese para uma escoliose baixa é muito mais adequado para o paciente, mas o paciente ele não se encaixa muito bem, é um paciente que não gosta muito dessa órtese, e aí a gente precisa pensar em outros tipos de órteses para beneficiar ainda mais esse paciente, certo? Bom, pessoal, acho que foi muito mais rápido do que eu esperava. Essa foi a aula de órteses para membros superiores e colunas. Então, como eu disse para vocês, é a última aula do ano. Ainda o ano que vem, em janeiro, a gente retorna para fazer a aula prática, para fazer a aula de esportes adaptados e a terceira prova, tá? Então, o cronograma serve. Na primeira semana de retorno das aulas, a gente tem a aula de esportes adaptados. Depois, a gente, na próxima semana, tem a realização da prova. E depois, a gente tem a realização da aula prática, certo? Que a gente vai ver um pouquinho, vai treinar um pouquinho com os dispositivos auxiliares de marcha, cadeira de rodas, transferências e tudo mais. Então eu espero que vocês tenham gostado. Boas férias para vocês. Que vocês aproveitem e descanse bastante. Eu vou tentar descansar, né? Porque vocês veem que meu cérebro já tá falhando assim loucamente, socorro Deus, né?
Mas espero que vocês aproveitem, que vocês descansem e que vocês fiquem seguros também e com saúde, tá? E como é a última aula, um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo e que 2022 seja muito bom para vocês, né? Então, desejo muita saúde, paz e segurança principalmente, tá? Então, é isso, pessoal. Até mais.